Você sabe o que é liberdade? Liberdade. Direito de uma pessoa de agir segundo sua vontade. Modo de proceder com desprendimento das convenções sociais. Tudo bem com vocês? Oi, mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath e hoje o vídeo é sobre liberdade segundo a palavra de Deus. Lá em Gálatas 5:1, você vai encontrar: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não se sujeitem de novo a jugo de escravidão. Eu amo essa passagem porque ela fala de liberdade e quando eu li, foi libertador. Vamos por parte. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então Cristo nos libertou? Sim, nos libertou de quê? Do poder do pecado, da influência do pecado sobre nós. Nos libertou desse modo de pensar aprisionado por esse sistema desse mundo. A gente já falou sobre isso no vídeo passado, que quando eu falo o mundo, eu estou falando do sistema que rege o mundo, tá? O modo de pensar, o modo de viver. Eu não estou falando das pessoas em si e nem do planeta Terra. Isso tudo é para a glória de Deus. Nos libertar dessa forma que a gente não se encaixa. A gente também falou no vídeo passado sobre a questão da santidade. Então, se você não viu, passa lá. Vou deixar aqui em cima pra você poder assistir o vídeo muito legal sobre santidade. Como assim Cristo me libertou? Nós estávamos presos, nossa mente estava presa no pecado, nossas atitudes estavam presas, coordenadas pelo pecado. Elas eram estimuladas e influenciadas pelo pecado. Mas quando Cristo veio, Jesus revelou para nós a verdade que existe por trás de tudo isso. Ele falou sobre a guerra que existiu no reino de Deus, ele falou sobre os céus, ele falou sobre o inferno, ele falou sobre o Pai, ele revelou para nós o inimigo. Que nós estávamos presos como marionetes nas mãos do inimigo. Quer você acredite, quer não, foi o que Jesus veio nos revelar também. Quando Jesus veio e morreu na cruz e depois ressuscitou, ele nos libertou. Ele abriu a porta da nossa gaiolinha e disse: vocês estão livres. A palavra de Deus diz que ele comprou para Deus todas as pessoas de povos, línguas e nações. Ele comprou, ele pagou um alto preço de sangue por mim e por você. Nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado, escravos do sistema de pensar desse mundo, escravos do inimigo, e agora nós estamos escravos de Deus. Só que quando Deus nos comprou para ser seus escravos, ele decidiu nos dar a liberdade, a carta de alforria. Se você não lembra disso, da aula de história, vai estudar que eu não sou obrigada a explicar nada. Disse: agora vocês são livres, porque a intenção de Jesus nunca foi fazer a gente escravo. Ele comprou para Deus filhos, ele adotou para Deus filhos, filhos amados assim como ele é. Deus nunca teve a intenção de nos escravizar. Deus sempre tem a intenção de nos libertar de nós mesmos e de tudo que é ruim que pode nos prender. Até aí a gente entendeu o versículo, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Só que o versículo continua. Ele diz: cabe a vocês, agora com as minhas palavras, tá? Cabe a vocês permanecerem livres e não se sujeitarem de novo a um jugo de escravidão. Jugo, você sabe o que é jugo? Jugo é esse negócio aqui, ó. A gente bota assim, aqui. A gente não, porque eu nunca botei jugo em boi nenhum. Mas aqui geralmente bota um boi para ele trabalhar junto com outro boi, entendeu? Aqui a gente chega num ponto importante. Nós recebemos uma liberdade que vem do próprio Deus. A liberdade que é Jesus em nós, morando em nós. E cabe a nós não nos colocar de novo debaixo de um jugo de opressão, de prisão, de exploração. E esse jugo pode ser um monte de coisa. Por exemplo, quando você é chamado para a liberdade, é para que você viva uma vida plena em Jesus e não na religiosidade. Por isso que muitas pessoas vivem na igreja durante a vida toda e não experimentam a liberdade da vida em Jesus. A vida com Jesus é leve e Ele nos libertou. Não foi pra gente ficar parecido com o sistema religioso. Ele nos libertou
pra gente ficar parecido com Ele, para o pecado não nos impedir de ficar parecidos com Jesus, de ter uma mente como Jesus e de ter um coração do jeito que o coração de Jesus é. A liberdade de Jesus se trata sobre o Espírito Santo morando dentro de você e de mim também. Para você cumprir essa liberdade de Jesus de um jeito seguro, de um jeito bom, de um jeito certo, produtivo para sua vida, você precisa do Espírito Santo, porque é Ele que vai conduzir você nessa liberdade. Quando a gente dá liberdade para uma criança, provavelmente ela vai se machucar, não é mesmo? Ela não sabe direito para onde ela está indo, nem muito o que ela está fazendo, porque ela não tem consciência ainda das coisas. Então você não pode dar total liberdade a uma criança, porque talvez ela nem volte para você. Se é que você me entende. Vou colocar as meninas aqui dentro. Não quero entrar, deixa com a gente comendo um pedacinho de bolo. Eles comeram quase tudo. Quando essa criança amadurece, você pode ir dando mais liberdade à medida que ela vai conquistando isso, essa confiança da sua parte. Quando Jesus te libertou, Ele te deu o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. E quanto mais o Espírito Santo se move dentro de você, mais liberdade você tem. O Espírito Santo é um espírito de liberdade. Ele nos faz entender que nós somos filhos de Deus, adotados por Deus, por amor, e não escravos de Deus e nem de nenhuma outra coisa. Não tenta se encaixar num sistema de religiosidade, porque isso não vai combinar com o Espírito Santo que mora dentro de você, porque ele te ensina que Cristo não é religiosidade. Cristo é vida plena e vida de verdade. E quando eu estou falando religiosidade, eu não estou falando sobre a igreja local. Você deve congregar e deve fazer parte da sua igreja local. Eu estou falando sobre os pensamentos de religiosidade, tamanho de roupa, corte de cabelo, maquiagem, brincos, bijuteria, e o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. O Espírito Santo não costuma levar a gente pro lado da aparência. Tudo que ele faz é verdadeiro e é real. A Bíblia ensina todas as coisas dentro do nosso coração. Todas as vezes que você se apoia em alguma coisa que alguém disse e de fora para dentro, é muito difícil que aquilo se torne uma realidade dentro de você. Você precisa sempre fazer as coisas para adorar a Deus e para a glória de Deus, de dentro para fora. O Espírito Santo é quem te ensina todas as coisas e ele te convence de todas as coisas. Você tem liberdade em Deus Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, para viver uma vida plena e feliz. isso quer dizer que eu nunca vou ter problema? Não! Isso quer dizer que, apesar dos problemas, você é livre para poder viver uma vida leve em Jesus. Não aceite nenhuma opressão religiosa sobre você. Nós somos nós temos uma mente diferente. Os cristãos têm uma mente diferente. Somos melhores? Não. Nós somos só diferentes. Então a gente não precisa ficar pegando as coisas que o sistema do mundo faz para botar na igreja e agora nós temos uma versão daquilo gospel. Alô, Ministério Louva a Deus! Essa é a tropa de elite! Vem comigo! Quero ver mãozinha pra cima na palma da mão, na palma da mão, palma da mão. Vem! Saindo pela madrugada, reúno a elite, vou pra caçada. Tô preparado, já tô armado, eu vou te dizer que o bonde tá pesado. Tô pregando pra todo lado, e onde tem alma perdida, esse é o nosso alvo. Tudo isso é religiosidade, não cabe a nós ficar fazendo isso, nós somos tão criativos. O Deus que criou os céus e a terra mora dentro de nós. Será que a gente não consegue criar uma coisa legal e divertida e que atraia as pessoas até Cristo, em vez de ficar tentando imitar tudo que as pessoas fazem gospelmente e dizendo que nós somos legais também? Quando você tem a liberdade de Cristo, você tem a liberdade de Cristo para viver uma vida diferente. A liberdade de Cristo te ensina a dizer não para aquilo que você não quer, ficar bem mesmo fora daquele grupinho que você queria participar, do prestígio dos homens em relação a você. A liberdade de Cristo é aquela liberdade que te dá uma paz que excede todo entendimento. Afinal de contas, você é livre, você sabe para onde você vai, você sabe o que está fazendo e você sabe porque Deus mora dentro de você. E aqui a gente esbarra numa outra questão. A liberdade de Cristo não é libertinagem,
Porque a liberdade de Cristo te dá parâmetros através do amor e da vontade de Deus. E quando você ama de verdade a Jesus, você é tão livre nesse amor que você pega o seu livre-arbítrio e coloca nas mãos de Deus e diz: Deus, me ensina a viver, me ensina o que fazer, me ensina a escolher. Você tem paz no seu coração para pegar o seu livre-arbítrio e entregar para Deus e dizer: faça comigo o que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor é bom e eu confio no Senhor. Quando Cristo te chamou para uma liberdade, não foi para você viver do jeito que você bem entender. Isso é falta de responsabilidade e eu diria até de consideração. Ou amor mesmo. O centro dessa liberdade é quando você vive uma vida voltada para Deus, querendo agradar a Deus. E essa é a essência do evangelho do cristão, você ser livre, tão livre que você quer viver a sua vida para Deus. Não, eu vou perder minha vida inteira porque eu vou ficar obedecendo tudo que Deus me falar? Sim. E não. Parece que você está perdendo, mas na verdade você está ganhando, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele ama você e Ele sabe do seu coração e dos seus sonhos. Lá em Salmos 37:4, a palavra de Deus diz que quando a gente se deleita no Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Quando você se alegra nele, quando você confia nele, quando você tem liberdade suficiente para se entregar totalmente nas mãos dele, Ele satisfaz o desejo do seu coração, porque Ele conhece você melhor do que você. Diferencie liberdade em Deus de libertinagem. A liberdade em Deus é uma liberdade limitada pelo amor. É uma liberdade que te faz andar no amor de Deus e não na sua própria vontade. Tenha coragem, pegue o seu livre-arbítrio, se esvazie dos seus achismos e coloque na mão de Deus a sua vida, e aí a sua vida verdadeiramente vai ser livre. Ninguém vai poder oprimir você, prender você. Muitas vezes a gente vê na palavra de Deus os homens santos de Deus presos em prisões. Só que com a mente livre, o coração livre, porque a partir do momento que você conhece a liberdade em Deus, não é uma liberdade condicional, não é uma liberdade de acordo com os fatos que estão acontecendo à sua volta, ou com se tá tudo bem ou se tá tudo mal, ou se pode ou se não pode, ou se deve ou se não deve. É uma liberdade de consciência de Jesus dentro de você. Agora você passa a fazer tudo para a glória de Deus. E se aquilo não é para a glória de Deus, você simplesmente não faz. E você vai se surpreender, porque você vai ficar muito bem com isso. A liberdade de Cristo é a maior preciosidade que a gente tem. O nosso livre-arbítrio é uma dádiva. E quando você tem coragem suficiente para pegar esse livre-arbítrio e falar para Deus te ensinar o que fazer com ele, você alcançou o auge. Quase o auge. Porque o auge é quando você vai lá e faz o que Deus disse, né? É só vitória, é só vitória, é só vitória. E cuidado, porque a liberdade desse mundo pode te influenciar a rebeldia, mas a liberdade de Deus te influencia a obediência. Deus sempre vai te ensinar a usar a sua liberdade para obedecer. O mundo te ensina a usar a sua liberdade ou libertinagem para você ser rebelde. A rebeldia é um pecado terrível. A rebeldia foi o que expulsou o inimigo dos céus e da presença de Deus. Não seja como ele. Seja como Jesus, que em tudo obedeceu e se entregou e confiou no Pai. Tá bem? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Fiquem com Deus, boa semana pra vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo desse canal. Se você tá gostando, deixa seu like aqui pro YouTube continuar te mandando notificação, porque quando você não deixa seu like, ele vai entendendo que você não tá afim e ele não vai te mandando notificação de quando eu soltar vídeo novo, tá bem? E você já se inscreveu nesse canal? Não se inscreve nesse canal, tá bem? E compartilha essa mensagem com alguém, porque eu tenho certeza que ela pode ajudar a vida de muitas pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana pra vocês e vão me mandar.